Pais queridos, tudo bem? Olha, hoje eu tenho uma palavra bastante importante sobre a fé. Utilizar a fé no desenvolvimento do trabalho no campo missionário. Você está no campo de missões, eu acredito que você está aí envolvido no trabalho de missões. E é importante, se você vai trabalhar com Deus, e você está trabalhando para Deus e com Deus, você tem que utilizar a fé. Gostou aqui do meu copinho aqui para tomar mate? É isso aí. Olha, se você é uma pessoa que não utiliza a fé, eu vou fazer a leitura aqui. Estou com a minha Bíblia aberta aqui. Hebreus capítulo 11. Tá? Um texto muito conhecido. Diz assim: é pois a fé a substância das coisas que se esperam, a demonstração das coisas que não se veem. Eu estou lendo aqui na Bíblia Reina Valéria. A fé, a substância, é o título de propriedade das coisas que se esperam e a demonstração das coisas que não se veem. Então é isso. Você tem a convicção daquilo que você está esperando, mesmo você não vendo, mesmo você não sendo algo palpável, mas você tem a convicção de que você está esperando aquilo ali. Isso é fé. Fé com base em quê? É interessante a gente responder, não, basta ter fé, pastor. Se tiver fé, então quer dizer, você está acreditando na fé. Quando eu tenho a fé na fé, eu vou alcançar aquilo que eu quero. É isso aí, irmão, isso não é de Deus, não, isso é heresia, tá? Presta atenção. A fé, o que é fé? É aquela convicção, mas em alguma coisa. A fé em Deus. O próprio Jesus falou isso aí, tende fé em Deus. Não é fé na fé, mas é fé em Deus. Então, normalmente, como nesse relacionamento com Deus, eu recebo a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para eu poder fazer a vontade de Deus na minha vida. Deus me dá uma palavra, eu creio naquela palavra e eu começo a viver aquela palavra. E aí entra aquilo que a palavra de Deus está falando. A fé é a convicção daquilo que não se vê, a substância daquilo que se espera e a demonstração daquilo que não se vê. Então Deus te deu uma palavra, Deus falou com você. Nós estamos aqui na fronteira com o Paraguai. Talvez você, não sei se eu já contei isso aqui, o testemunho é bom, né? Eu já contei bastante testemunho da nossa ida para a Bolívia, né? Mas eu quase não tenho falado dos testemunhos aqui da nossa vinda para o Paraguai, né? Isso nós chegamos aqui no Paraguai no ano de 1995, janeiro de 95. E nós viemos para cá por uma revelação de Deus. Meu pai, na época, ele pastoreava uma igreja no Ceará, igreja da Assembleia de Deus, e lá sempre pastoreando no Ceará. Nós somos daqui do Mato Grosso do Sul, mas meu pai foi para o Nordeste, né? Aquela coisa de missões e tal, fazer trabalho de missões no Nordeste do Brasil, e pastoreou várias igrejas no Ceará. Pastoreou São Gonçalo do Amarante, pastoreou Missão Velha, cidade de Missão Velha, no Cariri, no sul do Ceará. Pastoreou, o que mais? Umirim, cidade de Umirim, se tiver alguém aí de Umirim. Uruburetama, a cidade também de Uruburetama. Meu pai é conhecido como Pastor Douradinho. Então, ele pastoreou várias cidades ali. Chega uma época que o Senhor começou a falar conosco de que nós iríamos sair dali e Ele iria nos levar a uma outra nação e queria colocar um trabalho nas nossas mãos. Nós recebemos essa palavra. E quando a gente recebeu aquela palavra, na época, eu lembro que nós começamos culto doméstico, tinha uma Bíblia lá em casa, uma Bíblia em espanhol. Ninguém falava espanhol, era todo mundo enrolado. A gente tentava cantar uns 2, 3 hinos em espanhol, aquilo que meu pai lembrava, minha mãe lembrava, e tentava ensinar pra gente, né? E também no culto doméstico, sempre pedia para alguém, de vez em quando, não era sempre não, mas pedia para alguém ler em espanhol. Ninguém entendia nada, irmão. Era uma coisa assim, parecia, sabe, uma coisa bem que a gente realmente não compreendia o espanhol. Mas aquilo era movido no nosso coração pela palavra que a gente tinha recebido. E eu lembro que a gente cantava aqueles hinos, lia aquela palavra, e aí meu pai, minha mãe ficavam falando, olha pessoal, Deus falou que vai levar, vai chegar um momento, Deus vai nos levar para uma outra nação. Nós vamos fazer missões em outro lugar, em outro país, tá? A gente não sabe, ficou, né? E tinha sempre aquela conversa, né? Mas no meio da nossa caminhada, nós tivemos outras palavras. Deus foi nos dando mais palavras. Palavras que foram dadas pelo Senhor em nossas vidas e que nós fomos identificando como a palavra de Deus e crendo e vivendo nessa palavra.
Deus começou a falar que desse trabalho que a gente ia iniciar, ia sair vários projetos, iam sair vários trabalhos, e que Deus começou a falar sobre isso. Que dali ia sair igrejas, que dali ia sair... E começou a palavra de Deus falar em relação a isso. Quando chegou a época, eu posso saltar aqui alguns detalhes, mais ou menos no ano de 90, eu acho que 90, 91 por aí, meu pai saiu do Ceará e nós viemos à cidade de Jardim, que é uma cidade aqui do Mato Grosso do Sul. Aqui no Brasil, Mato Grosso do Sul, cidade de Jardim, já quase próximo a fronteira com o Paraguai, e meu pai veio para Jardim. Na nossa vinda, a gente começou a visitar bastante a cidade de Bela Vista. E a cidade de Bela Vista, se você não sabe, o meu bisavô, ele era paraguaio, né? Mesmo da família de Paraguai. E a gente era aquele negócio, meu pai, vamos ver, procurar, né, os familiares do meu bisavô, tá? E são gente que mexe com fazenda, etc. E tudo aqui mora na fronteira aqui do Paraguai, né? São família Paraguai, família Ayala. E nós viemos para cá, meu pai procurou, eu lembro que a gente foi atrás dessas pessoas, mas aquilo foi cada vez mais incendiando no nosso coração, aquela palavra que a gente recebia, nós vamos vir para uma nação. E durante esse período que nós estávamos na cidade de Jardim, Deus falou, confirmou com meu pai, que seria o Paraguai, mas que não era a época. E Deus havia dito para nós que nós iríamos voltar ao Ceará e que Ele iria preparar o meio correto para a gente poder vir ao Paraguai. E foi isso que aconteceu. Nós voltamos ao Ceará e chegando no Ceará, o ministério deu uma outra igreja para o meu pai, foi justamente no Cariri, Missão Velha. E durante o período que o meu pai esteve ali, em Missão Velha, veio uma missão do Rio de Janeiro, chamada Associação Missionária Apocalipse. E eu sei que esses irmãos conversando com meu pai, o diretor era um uruguaio, meu pai falou que era neto de paraguaio, e conversa vai, conversa vem, ele olhou para o meu pai e falou, você não quer ir para o Paraguai? Irmão, a partir dali a porta foi se abrindo para que a gente pudesse vir para o Paraguai. Janeiro de 1995 nós chegamos aqui nessa mesma fronteira onde eu estou agora. E quando nós pisamos os nossos pés aqui, nós começamos a viver uma série de palavras que Deus havia nos dado. Não apenas essa de ir para uma outra nação, mas Deus começou a dar uma série de orientações, palavras. Antes de vir para cá, nós passamos no Rio de Janeiro, depois nós fomos a São Paulo, e nesses lugares Deus ia usando pessoas, você vai fazer assim, faz assim, faz assim, faz assim. E quando nós chegamos aqui, Deus começou a dar essas orientações também para nossas vidas. A palavra de Deus diz aqui, no versículo 6, sem fé, do texto que nós estamos lendo, né? Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quiser agradar a Deus naquilo que você está fazendo, não basta fazer algo para Deus, você tem que fazer aquilo que Deus manda fazer. E fazer aquilo que Deus manda fazer só tem uma forma, pela fé. E uma coisa também que é interessante, eu estava pensando aqui, né, que nós nos alegramos muitas vezes na presença de Deus, com as bênçãos que Deus nos dá, as maravilhas feitas por Deus, as orações que são ouvidas diante do Senhor. Isso realmente alegra o nosso coração, né? Eu acho que você já viu bastante vezes a gente vindo aqui trazendo uma palavra, né, e contando um testemunho. Olha, nós oramos a Deus. Eu acho que eu gosto de contar bastante testemunho. Deus, nós oramos a Deus e Deus agiu assim. Nós oramos, né? Esses dias atrás, um pastor lá de São Paulo, pastor Jacil, um abraço, pastor, se está assistindo esse vídeo aqui, mandou uma foto quando ele veio na minha casa. E aquela foto logo me fez lembrar de algo que Deus fez, uma bênção que Deus fez na nossa vida, usando o pastor Jacil. Naquela época, quando o pastor Jacil veio na nossa casa, veio ele, a esposa dele, irmã Michele, os filhos dele, né? Na época ele estava trabalhando em La Paz, e aí ele estava retornando ao Brasil. Aí ele veio fazer uma visita, veio a Santa Cruz e nos fez uma visita lá em Santa Cruz de la Sierra. E eles foram na nossa casa. E quando eles chegaram na nossa casa, eles olharam assim aquela sala enorme, e a gente não tinha, nós não tínhamos ali sofá.
Então, o que aconteceu? O pastor Jacil retornou para La Paz e ele estava empacotando, vamos dizer assim, o sofá que ele tinha comprado, ele ia levar para o Brasil. E ele e a esposa dele falou assim, não, nós vamos dar esse sofá para o Peniel. E pagou uma empresa para levar o sofá até a minha casa. E o pastor Jacil, o que o pastor Jacil não sabia é que eu e minha esposa, nós procuramos ver preço de sofá na Redondeza, estava caro. E aí eu falei, meu Deus, como é que a gente vai comprar um sofá? Tá caro o sofá, né? A gente queria comprar pelo menos um, assim, uma peça, assim, para chegar a visita, sentar ali. E amado, e nós começamos, eu falei para ela, bom, a gente não tem recurso, mas nós vamos orar ao Senhor. Nós começamos a orar, tiramos um dia, outro, não sei quanto tempo que a gente ficou orando, não lembro, mas a gente ficou orando ali. E dias depois veio o pastor Jacil, ele retorna para La Paz com sua esposa, irmã Michele, e aí manda o sofá. E quando chegou aquele monte, eram 7 peças, aquilo ali lotou a nossa sala. Sabe, era sofá assim de quina, era sofá para 3 pessoas, sofá para duas pessoas, era uma mesa, era não sei o que, sabe? Ainda bem que a gente tinha uma sala bem grande para colocar tanta coisa, né? Mas foi uma benção, sabe? E aquilo alegrou o nosso coração, sabe? Alegrou o nosso coração. Aquilo ali, quando eu vi aquilo, minha esposa, não tem como você olhar para uma outra pessoa e falar assim, isso aqui não foi provisão de Deus. Foi provisão de Deus. A gente estava orando ao Senhor. Nós orando ao Senhor, nós queremos, nós precisamos. Orando a Deus e Deus, nos responde e manda aquele sofá. Mas uma coisa que eu estava lendo aqui, esse versículo aqui, eu já vou até terminar falando sobre isso. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E esses agrados, entre aspas, que você tem de Deus, de você orar por algo, é justamente porque você vive uma fé diante de Deus. É quando Deus fala para você, quando Deus te dá uma palavra, uma orientação e você vive, você crê nessa palavra e vive. Deus fala contigo, você crê na palavra e vive. Deus fala contigo e aí você começa a ter também o Deus que responde às suas orações. As pessoas invertem isso aqui. Ah, não, eu quero ver Deus agindo. Eu quero orar por coisas. Eu quero orar por cura. Eu quero orar para Deus ouvir as minhas orações, o meu querer, aquilo que está, agradar o meu coração. Quando Deus agradar o meu coração, eu vou passar a agradar o coração de Deus. Não funciona assim. Tá? Não funciona assim. A vida com Deus é completamente ao contrário. Então, a gente pode ver que a fé é isso. É a convicção daquilo que se espera. E a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. O justo sem fé é impossível agradar a Deus, e o justo viverá pela fé. E a palavra de Deus fala no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você quiser ver Deus operando na sua vida, trazendo essas alegrias, você tem que primeiro aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Um abraço, Deus te abençoe.